Hoje o nosso convidado é o diretor-presidente da FUNESP, a Fundação Municipal do Esporte, Rodrigo Terra. Vai ser realizado agora no dia 8 de maio um seminário em parceria com a Câmara Municipal, onde será discutido a elaboração do Sistema Municipal de Esporte e Lazer. Na prática, o que isso quer dizer, presidente? Bom dia, um prazer tê-lo aqui no programa Tribuna Livre, até para que a população também entenda exatamente isso. Bom dia, Marquinhos, bom dia, Carmen, bom dia, Sérgio. Prazer mais uma vez estar aqui com vocês todos. Você sabe que essa sua pergunta é interessante, porque eu já recebi algumas vezes essa mesma pergunta, mas tá bom, tudo bem, mas na prática... Que legal. Legal, parabéns, né? Que bom, mas na prática, realmente, o que acontece com a criação de um sistema desse? Bom, então tentando responder diretamente na prática. Um sistema é uma ferramenta de gestão pública. Eu vou tentar fazer alguns paralelos que daí fica simples para todo mundo entender. Sim. Porque eu não quero, Carmen, que também as pessoas não entendam o que é um sistema, como não entendem o que é a reforma da Previdência, né? Verdade. Fazendo alguns comparativos bem rápidos. Isso não é nada novo do ponto de vista de outras políticas. Por exemplo, a política de saúde, o Sistema Único de Saúde, o SUS, é um sistema. O Sistema de Assistência Social, o Sistema Nacional de Assistência Social é um sistema. O Sistema de Educação do Brasil é um sistema. O Sistema de Cultura, que é o mais novo, é bem recente, dos últimos anos, também é um Sistema Nacional de Cultura. Hoje em dia já há sistemas estaduais, inclusive em Campo Grande já há Sistema Municipal de Cultura. Então, quer dizer, isso não é novo do ponto de vista de outros temas, de outras políticas. Do ponto de vista da política esportiva, sim, isso é novo, né? Nós ainda não temos no Brasil um Sistema Nacional de Esportes. Nós não temos no Mato Grosso do Sul, nem em praticamente nenhum estado da federação, o sistema estadual de esportes, e não temos em nenhum município de Mato Grosso do Sul um sistema municipal de esportes. E isso, Marquinhos, tentando fazer que fique bem claro, é fundamental por alguns aspectos. Por exemplo, definir claramente quais são as competências e finalidades dos entes federativos, coisa que hoje não acontece na área do esporte. E continuando com os exemplos, para facilitar, na educação. Na educação é muito claro. Qual que é o papel, Sérgio, da prefeitura municipal no sistema educacional? O ensino fundamental. Qual que é o papel do Estado? O ensino médio. Qual que é o papel do governo federal? O ensino superior. No caso do esporte, isso não existe. E o que acontece? As famosas áreas de sombreamento. O que significa isso? O governo municipal executa uma ação, o governo estadual vem e executa a mesma ação, e o governo federal vem e repete de novo a mesma ação. Por incrível que pareça, isso acontece hoje. Não em Mato Grosso do Sul, não. Estou falando do Brasil. Acontece hoje no Brasil por falta da criação de um sistema desse. Além disso, o sistema é constituído por algumas ferramentas, por alguns mecanismos que vão facilitar e muito o desenvolvimento de uma política. Na verdade, vão criar uma política pública de esporte e lazer. Porque o que até hoje aconteceu em Campo Grande é que a política de esporte e lazer sempre foi desenvolvida a partir da concepção de quem era o gestor, da FUNESP, ou do órgão responsável. Então, se o gestor do órgão responsável era uma pessoa ligada mais a uma determinada modalidade esportiva, ou um determinado tipo de esporte, mais ligado à formação de atletas, ou ao esporte mais educacional, a política sempre foi voltada para esse setor, quer dizer, da cabeça do gestor. Isso não pode acontecer, né? Nós temos que ter uma política pública que vá para além do que um gestor público pensa, né? Que seja uma política pública que vá ao encontro dos interesses da população, né? E não uma política pública ligada a um governo ou a uma pessoa. Então, uma política pública que seja uma política de Estado e não de um governo. E a ideia disso, Marquinhos, é que a gente construa uma política de longo prazo. Esse projeto não é um projeto para hoje, esse projeto é um projeto para 5, para 10, para 20 anos. Para a gente daqui a 10 anos, 20 anos, lembrar desse momento. E eu não tenho dúvida que esse momento é um momento divisor de águas, até a construção desse sistema e depois da construção desse sistema. E aí, para tentar finalizar as minhas explicações e todo mundo entender, a constituição de um sistema, ela é composta por vários mecanismos. E vocês estão vendo o folder aí das nossas discussões. Por exemplo, Carmen, em Campo Grande nunca existiu um Conselho Municipal de Esporte e Lazer. Olha que absurdo. Incrível, né? Numa capital. Quer dizer, a gente não tem o controle social. Como eu disse, sempre foi da cabeça de uma pessoa. Tá? Então, ações isoladas. Ações isoladas, ações de uma determinada pessoa, um determinado governo, sem controle social nenhum, sem acompanhamento da sociedade de forma institucionalizada. Tá? E o que a gente está propondo é, entre outros,
ter um Conselho Municipal de Esporte e Lazer que possa acompanhar, que possa fiscalizar, que possa ser consultivo, que possa ajudar. Mas que não seja um entrave, porque às vezes a gente tem alguns conselhos aí que ao invés de ajudar... mais atrapalham do que ajudam. Exato. Mas que tenha um órgão fiscalizador, um órgão de controle social. Que é necessário. Quer ver uma outra questão que é impressionante numa capital? Nós nunca tivemos um plano municipal de esporte e lazer. Não tem um plano. Não tem um direcionamento claro. Tá? Nós nunca tivemos um fórum municipal de esporte e lazer. Você vai trabalhar diretamente ligada, por exemplo, à Secretaria de Educação? O sistema, sem dúvida nenhuma, precisa ter relações com todos os sistemas, né? Com o sistema da educação, com o sistema da ciência social, com o sistema da saúde, mas também com o sistema privado. Por exemplo, a relação dos órgãos que pensam e que executam políticas de esporte e lazer, porque não é só o poder público que executa políticas. Então, claro. Por exemplo, nós temos um sistema privado de esporte, esse sim é muito bem organizado, com clubes, com federações esportivas, com confederações nacionais de esporte, com órgãos internacionais. Eu sempre dou o exemplo do futebol, porque o futebol todo brasileiro entende um pouco, né? Todo mundo sabe claramente qual que é o papel de um clube. Por exemplo, qual que é o papel do operário na formação dos atletas de futebol em Campo Grande. Qual que é o papel da Federação Sul-Mato-Grossense de Futebol, qual que é o papel da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, e por fim, qual que é o papel da FIFA. Então, conclusão, o sistema privado de esportes, esse sim é muito claro, e cada um sabe quais são as suas competências, mas isso não acontece no sistema público. O que acaba atrapalhando, inclusive, é a relação do sistema privado com o sistema público. É muito normal, Carmen, as pessoas aparecerem lá na FUNESP, é muito normal isso acontecer, quase que diariamente, solicitando coisas que a gente tem que refletir se é papel do município. Por exemplo, será que é papel do município? Eu estou fazendo um questionamento. Será que é papel do município conseguir recursos para pagar as despesas de uma equipe que vai representar o Estado num campeonato nacional? Será que isso é papel do município? Ou será que isso é papel do Estado? Isso é só um exemplo da falta de uma definição clara de competências e finalidades dos entes federativos. Isso, nessa crise que nós estamos, a gente não tem essas competências e finalidades definidas. O que é que acontece? A gente gasta dinheiro em dobro, a gente se esforça em dobro, a gente tem recursos humanos. Em última instância, o pior é o prejuízo social. Né? Porque a gente tem crianças e adolescentes aí sem atividade esportiva, sem atividade de lazer e cultural, que poderiam ser talentos aproveitados e vidas mesmo resgatadas por meio do esporte, né? Por sem meio dúvida, desse incentivo, cara, que pode ficar muito mais barato, é muito mais econômico você investir na prevenção, você investir no esporte e lazer como resgate mesmo dessas vidas, do que depois você ficar tentando remediar. Sem dúvida nenhuma, em vários aspectos. Eu vou citar só um que está na moda agora, a questão ligada à saúde. Vocês acompanharam, há cerca de alguns dias atrás, Sérgio, a gente conseguiu uma posição daquelas que a gente não quer conseguir. Campo Grande é a segunda capital do país, só perde para Rio Branco, no Acre, com o maior número de pessoas com sobrepeso, com pessoas acima do peso. 58% dos campograndenses estão acima do peso. Significa dizer, Carmen, que a cada 10 campograndenses, 6 estão acima do peso. E aí, se a gente juntar esse dado a um outro dado da Organização Mundial de Saúde, onde diz que 73%, olha esse número, 73% das causas de morte hoje no mundo estão ligadas às doenças crônicas não transmissíveis, e a gente sabe que as doenças crônicas não transmissíveis têm 4 causas: tabagismo, álcool, alimentação inadequada e falta de atividade física. A gente acaba chegando à conclusão que esse número é muito preocupante. Então, quer dizer, um programa, uma política de esporte e lazer voltada para essa questão, não tem nenhuma dúvida que esses números diminuem e que a gente começa a ter uma nova forma de viver. Quer dizer, o que a gente quer bater recorde, o que a gente quer estar entre os primeiros lugares do país é uma população ativa, uma população que ocupa seus parques públicos, uma população que sai de casa, que convive com as pessoas, e é esse tipo de política que a gente quer desenvolver. Mas para isso, a gente precisa ter um sistema claro, com controle social claro, com fóruns de debate, com conferências, com um fundo que financie isso tudo, porque a gente sabe que política pública não se faz só com boa vontade, tem que ter dinheiro. Então a gente precisa ter um fundo claro que defina da onde vem o dinheiro, mas tão importante de definir da onde vem o dinheiro é para onde vai o dinheiro.
Quais são os critérios adotados para onde o dinheiro vai, quem define para onde o dinheiro vai, que tipos de manifestações do esporte que vão ser contempladas com aquilo. Conclusão, gente, é isso que a gente quer discutir, é isso que a gente quer criar, é uma mudança de patamar. A gente vai colocar a política de esporte e lazer a partir da criação disso, e obviamente, entendendo que isso tudo aqui vai funcionar claramente, a gente coloca a política de esporte e lazer num outro patamar, é um paradigma novo de discussão. Então, quer dizer, o dia 8 de maio, que é a próxima segunda-feira, 8 horas da manhã, na Câmara Municipal. Aliás, eu queria agradecer a parceria da Câmara Municipal, do vereador João Rocha, nosso presidente da Câmara, que tem tido alta sensibilidade para essa questão, do prefeito Marquinhos Trades também, que na hora que eu levei essa proposta para ele, a primeira pergunta que o prefeito me fez, Marquinhos, foi exatamente a sua. Tá bom, Rodrigo, já entendi, mas concretamente, o que a população campograndense ganha com isso? Por que vale a pena a gente fazer esse esforço? Vai mudar alguma coisa na vida da população campograndense? E aí, quando eu comecei a fazer essas explicações que eu acabei de te dar aqui, ele falou, não, pode parar, você tem razão. Vale a pena. Vamos construir isso juntos. E a mesma coisa na Câmara Municipal. Então, eu queria fazer um convite a todos vocês e a todos os seus ouvintes, que eu sei que são um monte de pessoas em Campo Grande. Se você tem alguma relação com política pública de esporte e lazer, passe pela Câmara Municipal lá no dia 8, segunda-feira que vem, porque nós vamos fazer um debate lá muito sério. E um debate lá que muda a estrutura esportiva campograndense e, sem dúvida nenhuma, muda para muito melhor. Bem, nós estamos conversando com o diretor da FUNESP, a Fundação Municipal do Esporte, o Rodrigo Terra. Um abraço aí para o Renato de Terenos, e quem te manda um abraço, secretário, é o Fernando Amaral. Um abraço rubro-negro do Rodrigo Terra. Com relação aí você está falando, nós precisamos da participação maior da sociedade, não é, para debater esses assuntos com relação ao esporte e lazer. E eu acho que também não se sabe, com relação a praças onde tem equipamentos de ginástica, é responsabilidade da FUNESP, é responsabilidade, né, da Secretaria de Obras? Onde é que fica isso? Isso também vai ser definido? Olha só, isso é uma outra coisa bastante interessante. Você vê que coisa, né? A capital nossa, uma capital do estado, há tanto tempo já em funcionamento. Vocês acreditam que quando nós assumimos, nós não tínhamos certeza de que espaço público era responsável de que órgão? Não tínhamos. Agora tem um decreto do prefeito Marquinhos que já definiu isso. A população acaba não ficando sabendo desses detalhes, né? Mas a gente assumiu e eu perguntei, tá bom, mas quais são as praças que eu tenho responsabilidade? Eu que eu digo, não eu, Rodrigo, eu, FUNESP, né? Eu, é órgão público. E ninguém sabia, Sérgio. Fizemos uma reunião com a SEMADUR, com a Planurb e com a Sectur e a FUNESP, para definirmos, então, a partir da vocação do espaço, qual seria a responsabilidade de cada órgão público. E aí ficou definido por decreto do prefeito que são 11 parques públicos que são de responsabilidade da FUNESP hoje. Entre eles, Belmar Fidalgo, a Praça Elias Gadia, o Parque do Soter, o Parque Ayrton Senna, o Parque Jacques da Luz, o Autódromo Internacional, entre outros. Né? Quer dizer, todos aqueles que têm vocação para o esporte. E aí lá com a Nilde, nossa secretária de Cultura e Turismo, aqueles que têm vocação mais para a cultura. E para SEMADUR, aqueles que têm vocação mais ligada ao meio ambiente e tal. Então isso facilitou muito a nossa vida, porque agora a gente foca as nossas ações naqueles espaços que nós temos competência para administrar. Isso não significa dizer que os espaços que a FUNESP administra não vai poder mais ter atividade de cultura, não, obviamente não significa dizer, mas a gente tem clareza de que são os espaços sobre a nossa responsabilidade, sobre a nossa gestão. Então, hoje a gente está desenvolvendo um grande programa que a população também ainda não tem consciência clara, né, até porque o governo acabou de começar, a gente ainda não lançou todos os programas, mas a gente lançou um programa que chama Movimenta Campo Grande, Sérgio. Um programa que prevê 100 horas de atividade física, orientados, profissionais formados, 100 horas de atividade física por semana em cada um desses parques. Então, Ayrton Senna, Belmar Fidalgo, Jacques da Luz, Elias Gadia, 100 horas de atividades semanais. Hoje, se você for em qualquer um desses parques, isso já acontece. Nós temos cerca de 500, 600 alunos hoje já matriculados em cada um desses parques. Por exemplo, lá no Belmar Fidalgo a gente tem atividade de beach tennis, de futebol americano, de futebol de salão, aulas de ginástica, aula de funcional, grupos de corrida, tudo isso público. A pessoa vai lá, se inscreve e começa a fazer publicamente, de forma pública, de graça. Uma das iniciativas da FUNESP, que a gente acompanha há muito tempo, até eu fiz uma referência aqui no programa, é a escolinha de futebol. Isso. Né?
Concretamente, como é que está a escolinha de futebol? Sérgio, a gente lançou a escola pública de futebol um dia desse e eu fiquei impressionado, quer dizer, eu não sabia que ia dar certo, mas eu fiquei impressionado com a repercussão. Nós pegamos ex-atletas, quer dizer, essa escola pública de futebol ela tem vários aspectos. Tá? Tem um aspecto que é social. Nós pegamos ex-atletas famosos, importantes da cidade e que não jogam mais e que estão hoje já cuidando dos nossos parques e conversamos com eles. A gente precisa montar uma escola e vocês são um dos melhores professores que tem para isso. Vocês fizeram isso a vida toda de vocês. E aí colocamos essas pessoas nos nossos parques, nesses mesmos que a gente está administrando. Conseguimos um parceiro, Sicredi, para dar todo o material esportivo. Então, todo o material esportivo é financiado hoje pelo Sicredi. E montamos escolas. Na manhã, para quem estuda de tarde para quem estuda de manhã. E a gente já tem inúmeros inscritos. Esses números que eu acabei de passar para vocês, mais de 500, 600 pessoas inscritas nas nossas oficinas, nos parques, entre eles está essa gurizada aí, essa garotada que já está se inscrevendo. Nós temos hoje 900 vagas. Dessas 900 vagas, eu arriscaria dizer que algo em torno aí da metade, pouco mais da metade, já estão completas com as inscrições e as aulas já funcionando. Essa semana, Sérgio, nós estamos acertando, em primeira mão aqui, ninguém ainda sabe disso, nós estamos acertando com a Sicredi uma formação de educação econômica. Nós vamos pegar algum desses guris, vamos levá-la no Sicredi e eles vão receber palestras de eles começarem a aprender já bem jovens a se organizarem financeiramente. Então, quer dizer, é um projeto que vai para além do ensino do futebol. Até porque esse projeto é um projeto um pouco diferente. Esse projeto não tem como princípio básico encontrar novos atletas, formar atletas que vão ser campeões. Pode até acontecer, Marquinhos. Certo. Mas o princípio básico é a formação do cidadão. É você ter, por isso que chama escola pública de futebol, para você ter cidadãos plenos, completos, e não só pessoas que aprenderam a jogar futebol. Se porventura ali a gente descobrir algum talento, se porventura a gente ali perceber que tem algum que tenha uma habilidade diferenciada, então essa pessoa pode ser direcionada para um clube e quem sabe se tornar um grande atleta. Mas o princípio básico desse projeto não é esse. E aí, essa ação que eu estou lhe dizendo que já vai acontecer nesses próximos dias, vem ao encontro do objetivo do projeto, é formar um cidadão pleno. Agora, Rodrigo Terra, um dos entraves é justamente a política de financiamento para o setor. Né? Qual é a situação hoje para conseguir recursos para o município? E se vocês também hoje estão procurando aí parcerias para que isso aconteça de uma maneira mais simples, mais objetiva e que a prefeitura possa realmente... Olha, você falou agora do Sicredi, não é? Então é uma parceria que vem dando certo, que pode aumentar inclusive. Isso. Mas com relação ao financiamento público, Brasília tem hoje dinheiro para a área? Como é que está a situação? Marquinhos, a situação atualmente é muito ruim do ponto de vista de financiamento público. Vocês sabem disso, eu fui secretário de Estado por 8 anos, e nos 8 anos que eu estive à frente da Secretaria de Esporte do Estado, em nenhum momento eu passei por uma situação tão complicada de liberação de recursos. Praticamente, eu diria que recurso federal hoje não existe, está parado. Para a área do esporte, então, nem se fala. Mas, assim, nós estamos nos movimentando o máximo possível. O prefeito Marquinhos tem apoiado o máximo possível as nossas iniciativas. Nós tivemos já em Brasília, tivemos uma audiência com o ministro do Esporte. Aliás, abrindo parênteses, está na agenda do ministro do Esporte estar aqui segunda-feira com a gente, no nosso evento dia 8. Ainda não é uma agenda confirmada, porque vocês sabem que a agenda de ministro se confirma na última hora, mas ontem mesmo a Renata, que cuida da agenda do ministro Pisciani, ministro do Esporte, entrou em contato comigo, pediu para eu detalhar as ações que ele vai fazer aqui, porque ainda está na pré-agenda dele. Então pode ser até que o ministro do Esporte esteja com a gente na próxima segunda-feira. Mas voltando à sua pergunta, nós tivemos lá, eu e o prefeito Marquinhos, tivemos com o ministro algumas semanas atrás, encaminhamos para eles algumas propostas para que a gente possa ter recurso federal, protocolamos, quer dizer, fizemos o dever de casa, fizemos a nossa parte, encaminhamos todos os projetos, protocolamos tudo, mas ainda não tem nenhuma sinalização concreta de que o recurso vai ser liberado. Nós estamos conversando com deputados federais da nossa bancada federal. Por exemplo, o deputado Zeca, o deputado Wander visitaram o prefeito Marquinhos alguns dias atrás também, se colocaram à disposição, já inclusive destinando parte das suas emendas próximas, futuras, para essa área do esporte. Nós estamos tentando o máximo possível, fazendo uma ginástica para os recursos próprios da prefeitura, conseguir o orçamento que a gente tem, fazer os investimentos o mais
corretos possível, para que a gente possa usar o recurso da melhor maneira possível. E, por fim, a gente tem procurado a iniciativa privada. Aliás, quero fazer um apelo aqui para a iniciativa privada. A gente está conversando com algumas empresas que, assim, não tem autorização ainda para falar o nome delas, mas o Sicredi é uma que já é oficial. Mas estamos conversando com algumas empresas bem interessantes aqui de Campo Grande, para que sejam nossas parceiras. E a gente tem encontrado empresas bem interessadas nisso. Por exemplo, a gente tem encontrado empresas interessadas, Marquinhos, em nos ajudar a administrar os parques. Então, o que a gente tem discutido é o seguinte: venha nos ajudar a administrar o parque, cuide dessa parte de manutenção, limpezas, pequenas obras, e deixa que a gente cuide do que é importante o parque funcionar, que é a animação cultural, é ter professores, é ter atividades, ter oficinas lá. E a gente tem encontrado empresas bem interessadas nisso. Nós estamos fazendo uma reforma, no dia 13 de maio, agora próximo, nós vamos inaugurar a primeira academia pública de musculação, lá dentro do Parque Ayrton Senna. Que bacana. Academia pública de musculação. Estamos já capacitando os profissionais e tal. E a gente tinha uma sala, Carmen, e tinha alguns equipamentos, olha só, outras coisas inusitadas de governo. Nós tínhamos equipamentos de musculação sem uso, embalados, lá na CISEP, Secretaria de Obras, há anos. O secretário Rude entrou em contato comigo um dia e falou assim: você tem interesse nesses equipamentos de musculação? Eu falei: lógico que eu tenho. Para ontem, né? Me passou, a gente tinha uma sala abandonada lá no Parque Ayrton Senna, toda sucateada. Conversamos com o empresário local, o empresário se interessou, está fazendo a reforma via o Propan, que é um programa municipal que existe há muitos anos, que permite isso. Está fazendo a reforma da sala, em troca ele vai ter uma placa lá, vai ter um banner com o nome da empresa dele. E a gente já vai inaugurar dia 13 de maio próximo. Quer dizer, investimento zero. Os equipamentos já estavam comprados, a sala já estava lá, sucateada, abandonada, mas já estava lá. Conseguimos um empresário, iniciativa privada, está fazendo a reforma, já está acontecendo hoje a reforma. No dia 13, o prefeito Marquinhos Trade vai lá e inaugura, o sábado, sem ser agora, o próximo, inaugura essa nova ação que a FUNESP está oferecendo. Já temos o professor, conclusão, tem tudo, só juntamos essas ações todas e vamos oferecer mais uma outra ação para o Campo Grandense. Enfim, do ponto de vista financeiro, o momento não é bom, é importante que a população tenha entendimento disso. A cidade toda esburacada, com um monte de dificuldades, então a gente precisa ter inteligência, parcerias, tanto públicas quanto privadas, para que a gente possa se desenvolver aí e ter uma política de esporte melhor. Eu recebo aqui um WhatsApp, a pessoa perguntando qual a idade dos alunos no futebol. 12 a 14 anos. 12 a 14 anos. As inscrições são de meninos e meninas, certo, porque tem futebol feminino também, de 12 a 14 anos. É só procurar, Marquinhos, o administrador do parque. Em cada um dos nossos parques nós temos essa escola funcionando, com aulas de manhã e aulas de tarde. A partir das 8 da manhã. É só procurar o nosso funcionário, o administrador do parque, perguntando informações sobre as aulas, eles vão explicar e como é que faz para fazer a inscrição, é a coisa mais simples que tem, e já pode começar, porque as atividades já estão funcionando em todos os parques. Tem um ouvinte perguntando se tem projetos para a Praça Itaiangá. A Praça Itaiangá não é uma das que está sobre a nossa responsabilidade, mas eu já recebi uma solicitação essa semana, por coincidência, da Praça Itaiangá também, para a gente melhorar lá o parquinho e trocar areia, e a gente já está verificando essa possibilidade. Conversei com o secretário Rude, ele está verificando essa possibilidade. Eu acredito que próximos dias aí a gente vai dar uma arrumadinha lá na Praça Itaiangá. Que a reclamação é que está abandonada há 4 anos e que infelizmente tem muito usuários de drogas no local, falta aí da Guarda Municipal. Já estou inclusive encaminhando aí uma solicitação dessa nossa ouvinte para a assessoria de comunicação da Prefeitura. 8 horas e 17 minutos. Bem, vamos falar um pouquinho então desse seminário, né? Aqui vai ter a presença do prefeito Marquinhos Trade. Quem é que pode participar? Mais uma vez, você fazer o convite para que a população participe, porque é muito, puxa vida, mas não tem esporte na nossa cidade, não tem dinheiro, não dão apoio. Aí quando a prefeitura faz um evento que precisa ouvir a população, precisa conhecer o que a população também pensa, né, e as ideias que tem a respeito, também não participa. Exatamente. Então, gostaria de deixar o microfone à sua disposição e dizer, para que você fique à vontade, sobre o trabalho que vem sendo realizado no esporte aqui na nossa capital, para que também, e essa é uma preocupação, para que possa tirar essas crianças das ruas, essas pessoas que pensam em, de repente, não, vou para a escola, dali eu quero ficar na rua, e aí se envolve com coisas erradas. De que maneira pode ser trabalhado para que esses jovens, esses adolescentes possam participar aí mais do esporte?
Então, Marquinhos, próxima segunda-feira, né, 8 horas da manhã, na Câmara Municipal de Campo Grande. O evento é um evento que tem a duração do dia inteiro, onde nós vamos discutir vários temas, todos eles ligados à política esportiva campograndense. No final do dia, nós vamos eleger, esse é um momento muito importante, nós vamos eleger uma comissão municipal que o prefeito Marquinhos Trade vai nomear via decreto e dando um prazo de 90 dias, quer dizer, uma coisa absolutamente construção coletiva mesmo, né? Nós vamos eleger um grupo de pessoas que, obviamente, pessoas que têm representatividade dentro da comunidade esportiva campograndense. Então, nós vamos eleger um grupo de pessoas. Esse grupo de pessoas eleitos no dia do seminário, na última mesa do seminário, nós vamos encaminhar esses nomes para o prefeito vai publicar um decreto nomeando essas pessoas e dando um prazo de 90 dias para que essas pessoas, especialistas da área, encaminhem um anteprojeto de lei, uma proposta que vai passar pelo trâmite administrativo, jurídico, obviamente, da Prefeitura, e vai ser encaminhado para a Câmara Municipal de Campo Grande. O nosso presidente da Câmara, o professor João Rocha, já tem um compromisso, inclusive todos os vereadores, eu fui lá conversar com a Câmara e foi impressionante como basicamente toda a Câmara Municipal, todos os vereadores se colocaram à disposição e parceiros da proposta para fazer o trâmite natural lá dentro da Câmara e a gente ter esse ano ainda esse projeto aprovado, votado e aprovado, se tudo correr bem. E aí, esse projeto, ele define essas ações todas, e respondendo a sua segunda pergunta. Marquinhos, não tem dinheiro para tudo. Não tem dinheiro para tudo. Não tem hoje, nunca vai ter. Não tem dinheiro para todas as ações que a gente sonha, em qualquer área. Mesmo na saúde e educação, que são áreas que têm mais recursos, não tem dinheiro para tudo. Então, a gente precisa ter claramente uma definição do que é mais importante, do que é prioridade, pelo menos naquele momento. E essa prioridade precisa ser discutida com a população. Então, eu quero voltar à sua pergunta. Depois não adianta ficar reclamando. Mas não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo. A gente precisa definir juntos para que tem dinheiro. Aonde nós vamos canalizar os nossos esforços? É para que setor do esporte que nós vamos canalizar os nossos esforços? E é nesse momento que a gente precisa discutir isso, que a gente precisa construir isso juntos com a população. Esse é um projeto, eu tenho dito isso muito, esse não é um projeto meu, da FUNESP, esse não é um projeto nem do prefeito Marquinhos Trade, não é um projeto da Câmara Municipal, esse é um projeto da cidade de Campo Grande, esse é um projeto do cidadão campograndense. Esse projeto é um projeto que só vai dar certo se for construído em conjunto com a população campograndense, mais especificamente com aquelas pessoas que militam, que conhecem, que estudam essa área do esporte e do lazer. Quero agradecer aí ao Rodrigo Terra, ele que é o diretor da FUNESP, a Fundação Municipal de Esporte. Parabéns pelo trabalho que vem sendo desenvolvido. E aqui no folder está escrito o seguinte: faça parte desta história, venha nos ajudar a construir o Sistema Municipal de Esporte e Lazer. Então faça parte da história. Acontece aí no dia 8 de maio de 2017, na Câmara Municipal de Campo Grande, abertura às 8 horas da manhã. Mais uma vez, nosso muito obrigado, estamos sempre à disposição. O programa Tribuna Livre, parceiro aí também nesta área do esporte e lazer. Sérgio, Carmen, Marquinhos, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Eu tenho certeza absoluta que uma entrevista aqui com vocês dá uma repercussão muito grande. Eu espero que, mais uma vez, dê essa repercussão, que muita gente esteja presente lá e que a gente possa construir juntos uma nova política de esporte e lazer para essa cidade. Quem sabe eu possa voltar aqui daqui a um tempo e dizer, olha, lembra que era segundo lugar em sobrepeso? Agora nós não estamos mais em segundo lugar, estamos lá em 10º, sei lá, em 20º lugar, ou nem aparecemos nesse mapa. A gente agora aparece como a cidade que mais faz atividade física, que os parques são mais movimentados, que a população está numa qualidade de vida melhor. São esses números que a gente quer apresentar, e não números tão ruins e tão preocupantes como esses que apareceram nesses últimos dias na imprensa. Muito obrigado mais uma vez e conto com vocês lá e divulgando essas ações. Bem, você encerrou, mas eu recebo aqui o WhatsApp gostaria de saber se existe pasta para projetos radicais, skate, patins e outros, porque são esporte muito importante, deixar de lado. As praças que existem, que mantêm, são os usuários e tiram dinheiro do bolso para manutenção. O usuário que ele fala não é usuário de droga, viu, gente? É o usuário desses esportes radicais, não é? Aí tiram dinheiro do bolso para manutenção, e quando querem fazer um evento, infelizmente não conseguimos, não tem incentivo. Existe... Marquinhos, assim, não só existe... pensando... Não, existe sim, até porque eu sou um praticante desses esportes, eu adoro esportes radicais, né? Eu, junto com o ex-prefeito de Corumbá, o Paulo Duarte, nós criamos um projeto, talvez tenha sido um dos maiores de esportes radicais do Mato Grosso do Sul, Pantanal Extremo. Fizemos 4 edições, foi um sucesso absoluto lá em Corumbá.
E a gente está com algumas ideias muito interessantes. Por exemplo, a gente está com uma ideia de utilizar o Parque do Soter, que tem uma vocação para esses esportes mais radicais, que ele seja um espaço de esportes radicais. Que tem uma pista de mountain bike lá. Isso, eu não estou falando não, já estamos trabalhando. O presidente da Federação de Ciclismo já esteve lá verificando a possibilidade de construir uma pista de mountain bike dentro do parque. Nós já estamos abrindo o Parque do Soter, o Parque Ayrton Senna e o Parque das Moreninhas, para poder andar de bicicleta lá dentro dos parques, assim como acontece nas Nações Indígenas, com a marcação, obviamente, criando a ciclovia bonitinho para não ter acidente. Nós temos com uma possibilidade com uma empresa, que também a gente não posso dizer o nome, que tem interesse em ajudar a fazer algumas reformas dentro do Parque do Soter, e a gente quer criar uma pista de pup track. Pup track é uma modalidade nova que está estourando aí no mundo, que é uma pista onde você pode andar de patins, pode andar de skate, pode andar de bicicleta, pode andar até de cadeira de rodas para cadeirantes. Certo. Que os obstáculos dela são impulso para o próximo obstáculo. É uma coisa super bacana. Tem algumas pistas dessas em grandes cidades hoje do país e do mundo. A gente está com essa proposta de também construir lá. E a gente também quer lançar, estamos em estudos, junto com o governo do estado, para lançar um grande evento esportivo de esportes radicais, possivelmente ainda esse ano, no final do ano, chamado Jogos Radicais Urbanos, que tem a previsão de acontecer numa parceria com o governo do estado, dentro do Parque das Nações Indígenas e daquela reserva ali por trás do CRAS, da Polícia Ambiental, dentro do Parque dos Poderes. Enfim, estamos pensando sim e vão ter novidades interessantes aí nessa área também dos esportes radicais, do esporte de aventura. Muito obrigado. Um abraço, Rodrigo.